Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 5 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Romanos capítulo de número 4, versículo 18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia, glórias a Deus por esta palavra. Meus irmãos, então aqui a palavra de Deus está dizendo sobre Abraão, que a gente conhece bem a história. Não há uma necessidade de eu aqui poder entrar nesse contexto sobre a vida de Abraão. O certo é que Deus chama Abraão com 75 anos de idade e posteriormente Deus diz que daria descendentes a Abraão. E a gente sabe que Sarai, esposa de Abraão, quando é chamada, ela era estéril, não podia gerar filhos. Pois bem, anos se passam e Deus havia liberado essa promessa sobre a vida de Abraão. E a gente sabe que cerca de 25 anos depois, Deus cumpre essa promessa. Abraão está com 99 anos agora e Deus então fala sobre o nascimento de Isaac, que seria gerado, obviamente, pela sua esposa Sara. E o milagre acontece, a promessa se cumpre, e os propósitos de Deus na vida de Abraão, na vida de Sara, também foram concretizados. Meus irmãos, mas o interessante é que o texto fala que Abraão ele esperava contra a esperança. Por quê? Porque pela ótica natural das coisas, ele não podia mais ter filhos. 75 anos ele já era impossível. Sarai tinha 65, no ato da chamada de Deus para Abraão. Imagina, então já era impossível aos olhos naturais. O costume das mulheres já havia parado, ou seja, encerrado sobre a vida de Sara. Mas aí Deus ele vem e libera uma promessa e fala: não, você terá descendentes, né? Você terá descendentes. E então Abraão, quando Deus libera uma palavra, o texto aqui narra, diz que ele creu na palavra de Deus. A palavra de Deus, eu sempre digo, ela é decreto. O que ela está falando aqui ao nosso respeito, podemos tomar posse. Podemos tomar posse, e uma vez a gente tomando posse, Deus honra a nossa fé. Tudo dentro do tempo dele. Mas é isso que devemos fazer. Então Abraão aqui, ele creu e ele não duvidou por incredulidade, o texto continua dizendo, da promessa. Por quê? Porque pelo pouco que ele, de momento, havia conhecido Deus, depois ele foi conhecendo Deus de uma maneira mais abrangente, ele tinha convicção de que Deus, sendo quem é, era poderoso para poder cumprir aquilo que lhe havia falado. Então, na verdade, Abraão ele não duvidou por incredulidade da promessa e ele se fortalecia em Deus, glorificando a Deus, alimentando a promessa que Deus havia liberado sobre a vida dele. Então ele não deixou a incredulidade entrar no coração dele. Ele não deixou. Embora os anos fossem se passando, Abraão ele continuou se fortalecendo em Deus, agarrado firme à promessa que Deus o havia feito. É isso nos dias de hoje que eu e você também devemos fazer. Vai ter dias que é só você e Deus e a promessa que Ele te fez, seja ela qual for. Vai ter dias que você possa se ver num beco sem saída.
todos se afastaram. Aí é você, Deus e as promessas. E o que vai te motivar a continuar é a promessa que um dia Deus te fez de fazer algo na sua vida e depois, posteriormente, através de você. Então, que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, independente da promessa que Deus tenha feito sobre a sua vida, independente do tempo que já tenha se passado, não duvide por incredulidade da promessa, continue se fortalecendo em Deus, que ainda que demore um pouco, aos nossos olhos, no momento oportuno, Deus ele vai cumprir. E o nome dele será glorificado sobre as nossas vidas. Então, aguente firme, pegue aqui esse contexto da vida de Abraão como modelo, como exemplo. Ele esperou 25 anos para poder segurar Isaac no colo. Então, continue também se fortalecendo em Deus, continue tendo essa convicção de que tudo aquilo que Deus falou ao seu respeito vai acontecer, de que tudo aquilo que Deus falou em relação ao seu casamento, a sua vida sentimental, a sua vida financeira, a sua saúde vai acontecer. E nessa ótica, segundo a palavra de Deus, você continue caminhando. Que no momento certo, no de repente de Deus, o milagre acontece. No de repente de Deus, a providência chega. No de repente de Deus, a promessa se cumpre sobre a sua vida. No de repente de Deus, as portas se abrem sobre a sua vida. No de repente de Deus, os milagres entram em sua casa, em o nome do Senhor Jesus, e o tempo de cantar chega, e o nome de Deus será glorificado sobre a sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu entro na tua santa e poderosa presença e venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Eu não sei como eles se encontram neste exato momento, mas o Senhor os conhece. E segundo as multidões das suas infinitas misericórdias, eu peço que o Senhor toque em vidas nesta hora, Pai, que chegou aqui triste, cansado, cansada, por conta das promessas, meu Pai, que tempos se passaram e ainda não foram concretizadas. E quem sabe eles chegaram até esse vídeo tristes, meu Pai, preocupados. Mas que o Senhor venha confortar esses corações, que o Senhor venha trazer a convicção a esses corações que Abraão teve diante do Senhor, meu Pai, que no momento oportuno o Senhor cumpriria tudo aquilo que o Senhor havia falado em relação a ele. Pai Santo, amado e querido, que o Senhor abrace esses corações aqui nesta manhã, leve conforto, esperança, paz, alegria nesses corações, em o nome de Jesus. Continue, Pai, suprindo as necessidades dos teus filhos, abrindo portas que estão fechadas, e que o seu nome sobre essas vidas, meu Pai, venha a ser glorificado. Permaneça conosco no decorrer desse dia, assim eu oro nesta hora, e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.